Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para sua vinha. Tendo justado com os operários um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Cerca da 1ª saiu e encontrou outros que estavam sem fazer nada, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam: Porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Tendo chegado os que tinham ido à hora 1ª, recebeu cada um seu dinheiro. Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam um dinheiro cada um. Mas, ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém, ele respondendo a um deles, disse: Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura vês com maus olhos que eu sou bom? Assim os últimos são os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 20, de 1 a 16. São Gregório Magno. Ou o pai de família, isto é, nosso Criador, tem uma vinha, a Igreja Universal, que lançou tantos ramos de videira quantos são os santos que produziu, desde o justo Abel até o último eleito que produzirá até o fim do mundo. Em nenhum tempo o Senhor deixou de mandar pregadores como trabalhadores, que enviava para cultivar sua vinha, a fim de que instruíssem seu povo. Porque ele trabalhou no cultivo de sua vinha primeiramente pelos patriarcas, depois pelos doutores da lei, pelos profetas, e por último pelos apóstolos, como seus operários. Pode-se dizer que todo homem que, em qualquer medida, viveu com a fé reta da boa ação, foi trabalhador de sua vinha. A manhã do mundo é o tempo transcorrido desde Adão até Noé. Por isso se diz que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para sua vinha. E acrescenta estar estas palavras para mostrar os termos da contratação, tendo justado com os operários um dinheiro por dia. A 3ª hora, da qual diz, tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, compreende o tempo que transcorreu desde Noé até Abraão. Com razão se chama ocioso aquele que vive para si e se alimenta com os prazeres de sua carne, porque esse não persegue o fruto das obras de Deus. A 6ª hora compreende desde Abraão até Moisés, e a 9ª desde Moisés até a vinda do Senhor. Por isso segue: saiu outra vez a cerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. A hora 1ª compreende o tempo intermediário desde sua vinda até o fim do mundo. O trabalhador da manhã, da 3ª hora, da 6ª e da 9ª é aquele antigo povo hebreu, que por seus eleitos não cessa de trabalhar na vinha do Senhor,
desde o princípio do mundo, esforçando-se para honrar a Deus com reta fé. Na hora 1/10 são chamados os gentios, de onde se segue. Cerca da 1/10 saiu e encontrou outros que estavam sem fazer nada e disse-lhes: Por que estáis aqui todo o dia sem trabalhar? Porque estavam ociosos o dia todo, sem ter feito esforço algum pelas suas vidas, em nenhuma das tão longas épocas do mundo. Mas reparai na resposta que deram quando foram perguntados. Eles responderam: Porque ninguém nos assalariou. Efetivamente, nenhum patriarca e nenhum profeta havia se aproximado deles. E que outra coisa significa a resposta: ninguém nos assalariou, senão que ninguém nos pregou o caminho da vida? O mesmo dinheiro que com todo desejo estavam esperando, recebem tanto os que trabalharam a hora 1/10, quanto os que trabalharam desde a primeira hora, porque igual recompensa e a da vida eterna conseguem os que foram chamados desde o princípio do mundo e aqueles que vieram para Deus até o fim do mundo. Ou também suportar o peso do dia e do calor é estar fatigado durante o tempo de uma longa vida pelo calor da sua carne. Porém, pode-se perguntar: como é possível que murmurem os que são chamados ao reino dos céus? Porque aquele que murmura não recebe o reino dos céus, e o que recebe não pode murmurar. Ou também, murmuravam, quer dizer que os antigos patriarcas, apesar de terem vivido de modo justo, não foram conduzidos ao reino, e por isso é próprio deles ter murmurado. Enquanto que nós, que viemos na hora 1/10, não murmuramos depois do trabalho, porque, tendo vindo ao mundo depois do advento do mediador, somos conduzidos ao reino assim que abandonamos nossos corpos. E como reconhecimento do reino é a bondade da vontade do Senhor, acrescenta de modo correto: ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? É uma grande insensatez do homem murmurar contra a bondade de Deus, porque poderia se queixar de Deus quando não desse o que lhe deve, mas não tem motivo para formular suas queixas quando ele não dá o que não lhe deve. Por isso acrescenta com tanta clareza: porventura, vês com maus olhos que eu sou bom? Muitos veem a fé, mas são poucos os que chegam ao reino dos céus, porque são muitos os que seguem Deus pela voz e fogem dele com seus costumes. De tudo isto, podemos tirar duas consequências. A primeira é que ninguém deve presumir de si mesmo, porque mesmo que alguém tenha sido chamado para a fé, não sabe se será eleito para o reino. A segunda é que ninguém ouse desesperar da salvação do próximo, ainda que o veja entregue ao vício, porque todos ignoramos as riquezas da misericórdia de Deus. Ou, de outro modo, nossa manhã é a infância, a terceira hora é a adolescência, porque o calor no qual essa idade se desenvolve é como o do sol, quando sobe a sua altitude mais elevada. A hora sexta é a juventude, época em que o homem adquire toda a sua robustez, como o sol que parece fixar-se no meio do firmamento. E a nona é a velhice, idade em que falta o calor da juventude, como ao sol quando se retira dos postos mais elevados do céu. Por último, a hora 1/10 é a idade que se chama decrepitude ou caducidade. Os que até a última idade não cuidaram de viver para Deus permaneceram de pé, ociosos, até a hora 1/10. A esses, no entanto, chama o pai de família e muitas vezes recompensa-os em primeiro lugar, porque morrem e vão ao reino antes daqueles que pareciam chamados desde os primeiros anos de infância.